Olá, tudo bem? Eu encontrei um artigo muito interessante que eu queria compartilhar aqui com você. Eu acredito que em breve, na verdade, alguns centros no mundo todo já utilizam a ultrassonografia intraparto e, como talvez muitos de vocês saibam, eu sou um dos entusiastas. Eu acho que nós temos que trazer tecnologia ao nascimento, além da humanização, precisamos aprender muito sobre assistência ao trabalho de parto. Eu partejei mais de 10 anos na minha vida sem ultrassom e depois partejei com ultrassom e vejo que realmente é totalmente diferente, até a própria visão que você tem do mecanismo do parto, como também a interação que você tem entre a própria mãe, o bebê e entender esse mecanismo do parto, sem contar com as avaliações do Doppler, que representam uma forma muito boa que nós utilizamos já de rotina para avaliar a vitalidade fetal e que deve ser utilizada, conhecida, aprendida em relação ao trabalho de parto, que é justamente onde ocorrem as principais modificações hemodinâmicas, ou seja, na corrente sanguínea do feto, que ele pode ou não entrar em sofrimento fetal e conhecer esses parâmetros da normalidade vai ser fundamental para uma boa assistência. Afinal de contas, qualquer obstetra comumente passa durante a assistência ao trabalho de parto a perceber as acelerações e desacelerações durante o trabalho de parto. Aquele que não tem experiência com isso é porque verdadeiramente não parteja, ou se não parteja, não vigia, não ausculta de maneira adequada, conforme é preconizado pelos principais guidelines internacionais. Mas eu vou compartilhar aqui esse artigo. É um artigo muito interessante e que foi publicado agora em 25 de janeiro. Esses autores são muito conhecidos. Dr. Túlio Gui é um dos estudiosos em ultrassonografia intraparto e o Dr. André Dall'Asta também, inclusive uma das pessoas que mais publica sobre Doppler intraparto. E o trabalho, o título é o primeiro diagnóstico ultrassonográfico intraparto de encefalopatia hipóxico isquêmica fetal. Então, novos insights, né? Na verdade, novas ideias sobre a presença de características das alterações suspeitas na cardiotocografia de hipóxia fetal. A ultrassonografia, ela pode, em mãos de operadores experientes, demonstrar o edema cerebral como um sinal indireto de hipóxia fetal afetando o sistema nervoso central e também excluir condições não hipóxicas que podem levar à anormalidade da frequência cardíaca fetal. Então, quando fala nessa questão do edema cerebral, é pela vasodilatação cerebral, que é avaliada principalmente pelas artérias cerebrais médias. Então, durante a breve introdução aqui nesse resumo, a encefalopatia hipóxico-isquêmica, ela é uma síndrome que envolve o sistema nervoso central fetal como resultado de uma lesão hipóxico-isquêmica perinatal. Até o momento, a ultrassonografia transfontanelar representa o exame de primeira linha em recém-nascidos com suspeitas de encefalopatia hipóxico-isquêmica, pois permite mostrar características que indicam lesão hipóxica aguda e excluir potenciais determinantes não hipóxicos de encefalopatia hipóxico-isquêmica. Entretanto, não há nenhum relato sobre a avaliação ultrassonográfica do cérebro durante o trabalho de parto. Neste caso clínico, relatamos a avaliação ultrassonográfica intraparto do cérebro fetal como uma ferramenta para o diagnóstico diferencial de anormalidades cardiotocográficas. A apresentação do caso é de uma mulher que já teve dois filhos, né? Uma mulher de 42 anos de idade, que foi submetida à indução do trabalho de parto com 37 semanas e 3 dias devido a pré-eclâmpsias. E na admissão, ela tinha uma cardiotocografia normal, assim como o Doppler da artéria umbilical. As alterações do novo padrão da cardiotocografia antes do início do trabalho de parto levantaram a suspeita de um insulto cerebral fetal
superveniente, levando à decisão de agilizar o parto por uma cesariana de emergência. Durante a preparação para o parto, a ultrassonografia intraparto permitiu demonstrar o edema cerebral fetal representando um sinal precoce do insulto hipóxico agudo sobreposto no contexto da hipóxia crônica e excluir condições não hipóxicas de anormalidades cardiotocográficas. E aí, como conclusão, essa é a primeira demonstração ultrassonográfica intraparto de achados de exames de imagem consistentes com edema cerebral em um feto em risco de hipóxia uterina, portanto suspeito de encefalopatia hipóxica isquêmica fetal. A ultrassonografia intraparto pode auxiliar os clínicos no diagnóstico diferencial de hipóxia fetal intraparto, desde que não atrase nenhuma intervenção necessária para prevenir a lesão hipóxica isquêmica. Então, eu achei esse artigo bem interessante. Eu, graças a Deus, não tive nenhum caso de hipóxia, de encefalopatia hipóxica isquêmica, nesses casos que eu acompanho no trabalho de parto com a ultrassonografia, mas já tive casos em que realmente eu observei esse edema cerebral, na verdade, essa vasodilatação cerebral, e nós indicamos a cesariana de urgência por sofrimento fetal. Na verdade, havia um traçado suspeito na frequência cardíaca fetal, tá? De vez em quando apresentava uma bradicardia, e aí nós realizamos a avaliação da cerebral média. Essa paciente ficou com 5 centímetros durante muito tempo e não evoluía. Era um bebê com a apresentação occipito sacra, ou seja, essa parte de trás estava para trás da pelve materna, o bebê ficava olhando para cima, e é uma posição que não é legal para a descida e para o nascimento. Nasce, mas em muitos casos, em alguns casos, acontecem muitas dificuldades, principalmente se você não tiver a rotação. Então, esse bebê, ele realmente descia, o paciente colaborava, mas ele ficava, não descia tanto, na verdade. Então, a dilatação cervical também permaneceu a mesma, e nós indicamos a cesariana por conta dessa alteração, tanto na avaliação do traçado da frequência cardíaca fetal, como também, principalmente, pelo Doppler. E aí, quando eu vi que realmente estava bem alterado o Doppler, quando eu avaliei, antes você só tinha uma alteração da frequência cardíaca fetal, tinha uma bradicardia, ou seja, uma redução da frequência cardíaca, e depois retornava à linha de base, mas depois, quando eu resolvi avaliar através da cerebral média, nós percebemos sim essa vasodilatação, e a cesariana, que era de urgência, se tornou uma cesariana de emergência, e graças a Deus, no final, deu tudo certo. Então, mais uma vez, enfatizo a importância de evoluir na assistência ao trabalho de parto através da ultrassonografia intraparto. Isso não é um conflito de interesse, não é algo que eu queira isoladamente fazer, até porque eu mesmo não vou dar conta, mas se eu tivesse que plantar alguma semente para os jovens obstetras e para as pessoas que realmente pretendem continuar com essa arte tão bela da obstetrícia, dedique-se ao estudo da ultrassonografia no trabalho de parto, da ultrassonografia intraparto. Então é isso. Espero que tenha ajudado, contribuído, e vamos em frente aprendendo e evoluindo de maneira segura na assistência ao trabalho de parto. Um abraço. Fique com Deus.